o grupo palavras? Sim. Qual o objetivo de ler palavras soltas, né? Começa com monossílaba, depois de sílaba, depois trissílabas. Para que a gente treina isso? Eu acho que treina para tentar montar... Né? Monossílaba, mais de Não, sílaba, lembra disso? sim, nesse caso, eu acho que é mais para Sílaba. o olho, né? Para o olho começar a se acostumar com a velocidade. E depois começam as ideias, né? Os olhos começam a acostumar com a velocidade. Então, o nome disso é ritmização, você falou, tá? Nós vamos dar ritmo para a leitura. A gente começa numa velocidade confortável, lá entre os 35, 40 toques por minuto, e hoje provavelmente deve treinar aí nos 60, 70, né? Ontem eu tentei acelerar um pouco mais, aí deu um... Vamos Mas colocar eu nos faço uns 60. 70, eu faço uns 70 normalmente. Vamos pegar o número 4, que é trissílaba e polissílaba, um pouquinho mais difícil, e vamos colocar no 60, né? 1/1 é o andamento. É que eu faço pelo computador, aí eu... Ok, pode ser computador, tablet, celular. Olha aí, ó. A página Essa aí, palavras 4, página 4. Achou? Colocou o metrônomo no 60? Coloquei, só deixa eu ligar ali. Vou virar a Vai ler página. da esquerda para a direita. Sim, peraí, deixa eu botar o metrônomo aqui. Só uma vez. Tá. No final, hiperventila, valendo. Respira. Então, vamos fazer o número 5. Também trissílabas e polissílabas. Só que nós vamos ler da direita para a esquerda, né? Vamos ler ao contrário. Sim. Valendo. Muito cuidado com o toque, porque no exercício anterior, algumas linhas você perdeu, tá? Valendo. Nesse também, tá? Você está com o metrônomo no 60? Uhum. Algumas linhas você usou 2 batidas, tá? Pelo Você que eu fazia tô... tec, 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 batia 2. Tec, Pelo que eu tec, tô... tá? Pelo que eu Então, tô não ouvindo sei o que aqui, foi não que você tá, não. aprontou aí, mas tá, dá para ver, porque eu liguei o toque. Eu acho que... Peraí. Aí tem que conduzir Aqui aí tá de no maneira a computador, não perder. Oi? É porque tá no computador o metrônomo, então... Mas eu... Tá, eu não acho que... Não faz diferença não, tá no computador? Não, sei. Ok. Mas... Você vai agora pegar o palavras e números 3. Para que serve palavras e números? Diminuir a subvocalização. Então, nós vamos trabalhar a subvocalização, né? Como que reduz a voz mental usando palavras e números 3? Acho que passando o olho entre os números, né? E não falando 1, 2, 3, 4, por exemplo. Isso, é porque se eu for subvocalizar 1, 2, 3, 4, né? Sim. Ou mesmo que seja 1234 ou 1234, se eu for subvocalizar isso, eu não dou conta de acompanhar o ritmo. Sim. Então, o cérebro ele identifica, né, que dá para ler sem pronunciar, primeiro com números.
E aí ele acaba induzindo a mente para ler os números e também as palavras. Sim. Então, na verdade, é um exercício de indução. Tá. Não é isso? Nós vamos fazer esse no zigue-zague. Você vai fazer Tá bom. zigue-zague Estou até até o final. amassado, tanto que eu fiz. Até Isso. amassar. Cuidado, tá? Se você estiver perdendo muito toque, mantém no 60 ou baixo, que isso é mais difícil. Se estiver perdendo muito toque, tem que baixar. Não era para começar ainda, não. Eu quero saber se mantém no 60 ou diminui. Não, eu tô achando. É porque eu não vejo eu perdendo linha. Eu não tô. Dá para ver daqui. Se você depois assistir a aula gravada, você vai notar, tá? Se Tá, eu você vou querer depois olhar depois. os Eu seus não. olhos e pelo vídeo, tá? Gravado, se você olhar, ligar o metrônomo em cima do teu vídeo, você vai ver que tem toque que você não fecha a linha. Tá filmado. Tá. Não, não, é porque assim, ó. Eu não tô fazendo no computador, tá? Eu não tô lendo no computador, eu tô lendo aqui na apostila. Não, mas isso que tem a ver isso? Não depende, Tá. tá? Dá para você ver que você consome em algumas linhas 2 toques, tá? Aí, se estiver acontecendo com muita frequência, tem duas maneiras de Daí baixa, corrigir: né? diminuindo ou usando uma caneta para ler. Tá Valendo. bom. Vou manter no 60, então, tá certo? Só que é em zigue-zague. Pronto. Nesse, eu não sei se você conseguiu ter perfeição na percepção das palavras e dos números, mas você acompanha o toque. Lembrando também que em zigue-zague é mais fácil, porque a gente economiza a volta, Sim. tá? É, não Mas tenho essa nesse ideia. deu para acompanhar, deu certinho. Você teve dificuldade para entender os números? Não, Não. Ok. não. O exercício é esse, então, tá? E aí, é claro, você treinando isso, essa semana você vai treinar 2 do palavras, uma folha do números. Aí você vai treinar De, 2 páginas do duplas palavras, certo? de novo, eu já fiz esse exercício. Eu já fiz esse exercício. Terminei, Tá aqui. não é? Cuidado. Vamos, senão você atropela aqui. 2 do duplas, tá? Então vamos Não, pegar o duplas 3. Você deve ter feito uma revisão com palavras, palavra e número e duplas, né? isso aqui, dupla. Isso. Dupla 3. O dupla você vai fazer indo, né? Ó. Tec. Você vai pegar o duplas 2, tá? Não, dois. Perdão, 3. Pode pegar o 3. Tá, Você vai fazer ele indo. tá bom. Eu deixo no 60, aumento um pouquinho, coloco no 70. Podemos mudar. Tá, então eu vou colocar no 70 aqui para te acompanhar. 70 batidas, 1/1. Olha, se estiver pronto, é só começar. Posso ir? Teve várias linhas que você se perdeu. Vou baixar para o 60, tá? Depois você vai assistir o vídeo, você vai ver. Não, quero ver esse vídeo. Daqui a pouco. Ele só para o YouTube. A metade, Tá, você se perde na metade das linhas. Você consome 2 toques por linha, tá? Nós vamos ler o 4 de trás para frente. Ok? Tá. Então, o 4 de trás para frente. tá bom. Eu reduzi para o 60, tá bom? Tá bom, eu também. Não tem problema. Valendo.
Tá? Geralmente, é na última dupla que você gasta mais tempo, tá? É como se você lesse as duas primeiras colunas e desse um break na última. E aí é lá onde o toque bate a segunda vez. Tá, não, eu vou me atentar a isso, porque... Isso, então, não pode, né? Tec é uma linha, né? Tec, duas linhas. É no final da linha, você vai perceber que é na terceira coluna que você consome a batida extra. Tá. Tem gente que é no meio, tá? Poucos na primeira. Mas ele se perde quando vai achar a linha, né? Mas no seu caso é na terceira. Tá. Ok. Agora, vamos pegar o sequência. Nós vamos fazer o sequência em zigue-zague, né? Nós vamos pegar o sequência 5. Você lembra como é que faz, né? Lembra? Tem que dizer em voz alta o conteúdo da Sim, linha. eu vou passar. E qual é o objetivo de ler uma linha? No caso, cada linha tem uma categoria, né? No duplas Sim, palavras é ler a ideia, né? A gente começou, como você mesmo disse aqui, lendo palavras. No duplas palavras a gente lia ideias. Então tinha lá aquário cheio, leitura dinâmica, guarda-roupa, situação difícil. Então, cada coluna tinha, em cada duas palavras, uma ideia. Agora, a ideia ficou sofisticada, é a linha inteira. E para não ter autossabotagem, de estar passando o olho e, de repente, vendo palavras isoladas, você treinou isso no primeiro, então, para não ler palavras isoladas, você fez o duplas. Só que nem eu, nem você sabemos se houve compreensão da ideia. Então, esse sim. exercício vem complementando. A ideia fica na linha. Cada linha tem uma ideia. Eu não posso usar palavra que está na linha, e quando eu ver que não deu tempo, por isso que eu vou reduzir aqui para os 50, certo? Quando não der tempo, você fala passo, Tá. tá? Preparado? Tá para ler normal ou em zigue-zague? Zigue-zague, tá? A gente leu o último de trás para frente, o próximo é zigue-zague. Então, a primeira linha, ó, leia em voz alta, por favor. Ornitorrinco, morcego, cacará, leopardo, periquito. São animais. O que é isso? Animais. Animais. Outra linha. Flamengo, Botafogo, Fluminense, Corinthians e Palmeiras. Palmeiras. São Quantos? times. Ou quantos não? O que fala? Qual é a classe? Times. Futebol. Times. Times, né? Basta times, basta uma palavra em cada linha, né? Que não esteja na Uhum. lista. Pode começar. São capitais. Sala. Carros. Não sei. Está se perdendo, tá? Não é não Plantas. sei, é passo. Começa de novo, tá? Não pode bater duas vezes o toque. Ou bateu, eu digo, o que a palavra que representa, eu falo passo, Tá. tá? Valendo. Tá. Capitais. Sala. Carros. Passo. Flores. Passo. Academia. Insetos. Destino. Estados Unidos. Sorvete. Marcas. Português. Passo. É, passo. Passo, passo, Passo. passo. Redes sociais. Passo. Se perdeu mais do Medidas. que cego no tiroteio, né? Essa é antiga, né? Minha Turno no bisavó bingo. já falava, né? Baixa seu metrônomo por 35. Teve muita linha que você usou palavra da lista. Não Tá. pode, tá? Vamos pegar a próxima folha, a Uhum. número 6, né? E você vai ler de trás, aliás, traz para ver não, em zigue-zague ainda, desculpa. No sequência, a gente vai ler sempre em zigue-zague, tá certo? Tá bom? É o 6 agora. Sim. Valendo.
futebol, árvore, junk food, passo, potes, passo, passo, potes, números, sim, passo, operações matemáticas, passo, 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 não sei, eu não sei o que são essas coisas. Cabeça sabe. Por exemplo, dobro, triplo, quádruplo, sextuplo são os São ordinais. multiplicações. Ordinais, né? Par, trinca, quina, dezena, vintena, dupla. Você pode simplesmente dizer classificação numérica, Tá. né? Ou agrupamento. É porque não dá tempo, né? É por isso que esse bloco, ou sequência, você ficou uma semana inteira só nele. Então, você fez ele várias vezes do 1 ao 10, certo? Sim. Tá bom, fechou. Então, quando você for treinar, você vai justamente fazer isso. 2 do palavras, 1 do palavra e números. Até porque ele só tem 5 folhas. 2 do duplas, 2 do sequência. Tá. Aí eu nunca vou repetir. Se eu usei o 2 e o 3 do palavras, no outro dia eu vou treinar com 4 e o 5. Tá. No outro dia eu vou treinar com 1 e o 3. No outro dia eu vou treinar com 7 e o 9. Não importa. Tá. Se um dia eu treinei no número 3, que foi hoje, com palavras e números, no outro dia eu vou pegar o 5, o 1, o 4, Tá. quando eu for montar a série, tá? E é claro, palavras eu vou fazer mais rápido, de repente no 70, 80. Palavra e número, talvez no 60, 65, né? Sim. Já o duplas, dá para fazer no 65, 75. O sequência, você viu que no 35 você ainda falou muito passo. Sim, Né? Então, dá para fazer com mais intensidade nele. Mas sempre 2 folhas. Em 10 minutos, dá para fazer esse roteiro pelo menos 2 vezes. Tá. Tá? E, claro, sem abandonar o exercício de compreensão. Você tem feito como o exercício de compreensão? Tinha feito o input e estava fazendo o do bloco texto também. Não. Eu digo aquele que você faz no livro. O exercício de compreensão e retenção é quando eu pego o livro, leio os 10 minutos, explico 5, ou leio o parágrafo, explico, aí leio mais um, explico, a explicação é sempre em voz alta, leio mais um, explico, durante 10, 15 minutos por dia. São 2. Sim. Um é a série da semana e o outro é o exercício com o livro. Tá. Não, eu faço explicando parágrafo por parágrafo. Em qual livro? Eu estou fazendo do Abel Ribeiro. Chama. Deixa eu ver. Certo, então, Cabeça são fria e essas coração quente. 2 ferramentas. Uma sequenciada, né, essa que eu te passei agora, você vai fazer isso a semana toda, e a outra é com o livro. A gente nunca abandona o exercício do livro. É a única ferramenta que a gente começa com ela e vai terminar com ela. Não importa se são 10, 20, 50 semanas. Né? Então, a ideia é